neurológicas, a gente divide elas em paréticas, atáxicas e as marchas que são por outras causas, que elas têm outro mecanismo fisiopatológico. Nas marchas paréticas é aquela que a gente está falando de perda de força, que são quatro: parético-espástica, tesoura, escarvante e anserina. As marchas atáxicas são as que a gente vê por incoordenação cerebelar, são marchas cerebelares, que vai ser a ebriosa, estrela de Babinski e a marcha talonante. As outras duas que a gente vai ter é a apráxica e a parkinsoniana. Nós vamos ver cada uma delas separadamente. A primeira delas é a marcha parético-espástica ou ceifante. Para a gente entender o que é que acontece, lá na medula cerebral, ele vai, na medula, ele vai ter uma lesão unilateral da via piramidal. O que é que acontece? Um dos lados da via piramidal vai ser lesado e vai ter um acometimento nesse paciente na marcha dele, que é o que a gente vai chamar de marcha parético-espástica, que é quando o paciente, para a gente andar, a perna não tem que estar fletida e o braço não tem que estar estendido, ele vai fazer uma inversão dessa, dessa postura que a gente adota normalmente para andar. A perna dele vai estar estendida, aqui ó, como vocês veem na foto, e o braço dele vai estar flexionado. Essa lesão unilateral na via piramidal, ela geralmente acontece secundária a um AVC. Quando esse paciente está assim, ó, com o braço extremamente rígido e a perna também, o braço está altamente fletido e a perna está muito estendida, a gente chama de postura de Wernicke-Mann, que é quando a gente passa a chamar essa marcha de ceifante. Não sendo no máximo grau de espasticidade, a gente chama ela de parético-espástica. Na marcha em tesoura, ela também vai ser na via piramidal, só que dessa vez os dois lados da pirâmide bulbar vai estar acometido, tanto o esquerdo quanto o direito. Aí o que é que esse paciente vai ter? Vai ter a extensão das duas pernas e a flexão dos dois braços. A gente vê muito esse tipo de marcha secundária a uma paralisia cerebral. Aí ele vai ter essa espasticidade bilateralmente, é o que caracteriza a marcha em tesoura. A marcha escarvante, que é a que a gente chama de marcha em pé caído, ela acontece porque o nervo tibial anterior, que é inervado pelo nervo fibular profundo, ele vai ser acometido, geralmente vai ser secundário a uma hanseníase, que o vírus, o micro-organismo da hanseníase, ele acomete diretamente o nervo fibular profundo e vai fazer com que o pé dele não consiga flexionar, ele não consegue deixar o pé em pé. O pé dele sempre fica assim caidinho, porque não tem um tônus para segurar. A gente chama isso de marcha escarvante ou marcha em pé caído. A marcha anserina, ela é caracterizada pelo um basculamento do quadril. Ela vai ser secundária a uma miopatia. O que é que acontece? Toda essa musculatura aqui da cintura pélvica desse paciente, ela não vai ter estabilidade o suficiente para manter o paciente com quadril estável na hora de marchar. Então é esse paciente que ele vai ficar basculando, ele vai ficar como se fosse rotacionando sempre o quadril dele. Ele não tem uma estabilidade ao andar. Essas aqui foram as 4 marchas que a gente chama de paréticas e agora a gente vai entrar nas 3 atáxicas. A primeira delas é a marcha ebriosa, que esse nome é ebriosa, que vem do ébrio, o bêbado, né? É um paciente que, como ele está tendo uma disfunção cerebelar, que ela vai ser lá no verne cerebelar, que é aquela parte mais central do cerebelo, é um paciente que ele vai ficar com a base muito alargada, com a instabilidade postural, e ele pode ter também um tremor cefálico. Vocês veem aqui que ele fica com as pernas muito alargadas, procurando se estabilizar, porque é como se ele tivesse a todo tempo sem, como é que eu posso dizer? É como se a gravidade tivesse contra ele sempre. É como uma pessoa bêbada, né? Ela faz um esforço a mais para poder andar. A marcha estrela de Babinski, que ela, a de Babinski-Well,
É aquele paciente que você vai mandar ele ficar com dois braços estendidos, dar 3 passos para frente, 3 passos para trás. Uma pessoa normal, sem nenhuma lesão, sem nenhum problema vestibular, ela vai e volta esses 3 passos e fica andando em linha reta. Só que um paciente com estrela de Babinski, ele vai começar, ele vai andar reta, aí vai voltar um pouquinho torto, aí vai andar um pouquinho torto, volta mais torto ainda. Quando ele vê, já fez uma estrela desenhada no chão. A gente chama isso, a gente chama isso de ataxia vestibular, porque um dos vestíbulos do paciente, no caso o vestíbulo hipoativo, que geralmente é o que está lesionado, ele está enviando menos informações sensoriais do que o vestíbulo que está funcionando corretamente. Então ele vai desviar para o lado desse vestíbulo que não está funcionando. Ou seja, eu tive uma lesão do lado direito no meu vestíbulo e o meu lado esquerdo está funcionando normalmente, então o lado esquerdo está mandando informação para o cérebro enquanto o lado direito não está. Ou seja, o lado direito, que é o que está acometido, você vai ter o desvio desse paciente, ele vai ficar andando mais para o lado direito ao decorrer do movimento da marcha. Aqui a marcha talonante, né? A gente tem que lembrar que aqui a coluna é dividida em porção posterior, lateral e anterior. Na porção posterior, que é onde tem esse acometimento, a gente tem duas estruturas aqui em cima, que é o fascículo e o funículo cuneiforme, grácil cuneiforme. O que é que acontece? Quando a propriocepção ela vai subir tanto pelo grácil quanto pelo cuneiforme. Cada um deles é de uma região diferente do corpo, de um predomínio diferente do corpo, né? Mas, enfim, sempre vão subir por essa região posterior, né? Pela coluna posterior. Aí, quando a gente tem uma lesão aqui dessa região, esse paciente ele vai ficar sem a sensibilidade proprioceptiva. Ou seja, ele não vai saber onde ele está colocando o pé, o braço, o que ele está andando. No caso aqui, a gente está falando do pé, né? Ele não está sabendo onde ele está colocando o pé espacialmente, porque ele não tem mais essa informação, porque a coluna está lesada. Aí o corpo, para compensar, o que é que ele faz? Ele vai mandar as informações bem aqui pela região anterior, pelo espino talâmico anterior, que é o que é responsável pelas informações de pressão. Ou seja, é aquele paciente que, como ele não está sabendo, quando ele bota o pé no chão pela propriocepção, ele vai bater o pé com muita força no chão, que é para subir a informação pela pressão, não pela propriocepção. Ou seja, o normal é subir a informação aqui pela coluna, pela região posterior da medula, só que nesse tipo de marcha ele está subindo aqui pela região anterior, pela pressão, não pela propriocepção. Aqui, Arthur, oi. você vai poder mandar os slides para a gente depois da Manda, aula? manda. Tu quer que eu mande logo? Sim, sim, é bom para o pessoal ir acompanhando também. Deixa eu. Pera bem que eu tenho que sair aqui da apresentação. Deixa eu mandar bem aqui para meu celular e eu te encaminho no WhatsApp. Para de compartilhar isso, senão a gente vai ver teu zip-zop aí. Não tem problema não. Tem nada de comprometedor. Deixa eu ver aqui. Tá aqui no WhatsApp. Vixe, Maria, não tô conseguindo. Deixa eu mandar bem aqui pelo iPad, que eu tenho ele salvo no iPad. Não tô conseguindo mandar aqui pro celular, ele tava em um formato diferente. Só um segundinho. Já que tá aqui vocês na reunião, tá aqui na frente.
Rodrigo, tu tem Telegram? Porque se tu tiver Telegram fica mais fácil eu te mandar. Tem, tem. Deixa eu mandar bem. O meu número tá aí no teu WhatsApp, que eu te mandei o link, Eu o tô link do salvando aqui número. o contato. Tá. Pronto, eu vou te mandar aqui pelo computador. Agora, cadê aqui? Ele tá mandando, só que ele vai mandar aqui devagarzinho. Tá chegando aí pra ti, Rodrigo. Sim, chegou ontem. Pronto, deu certo. Pronto, Foram. chegou aí. Tá aparecendo aqui pra vocês, né? Sim. Pode dar continuidade aí. Eu parei na Parkinsoniana, né? Já tinha falado da talonante. Sim, parou depois da talonante. Pronto, pois agora a gente vai para a marcha para Parkinsoniana. O parkinsonismo, né, ele acontece ele vai acontecer em uma região diferente do cérebro. Não é nem no cerebelo e nem na via piramidal. Só que ele vai ser característico, o paciente da marcha parkinsoniana, por essa adoção da ele adota essa posição cifótica, né? Ele fica com o tronco mais inclinado para frente. Aqui a mãozinha, vocês estão vendo, é bem característica, é aquele paciente que ele vai ter o tremor em contar moedas, que a gente chama de tremor parkinsoniano, aquele tremorzinho. Ele, para a gente diagnosticar o parkinsonismo, ele vai ter que ter a bradicinesia mais um, ou rigidez, ou instabilidade postural, ou tremor de repouso também. Ele vai ter os passos curtos e essa marcha ela tem duas características, que é o freezing e a festinação. O freezing é aquele paciente quando o paciente ele começa a andar, aí ele dá uma parada e volta a andar. Ele só congela no meio da marcha em si. E a festinação é como se fossem umas batidinhas que ele dá, uma batidinha que ele dá no pé quando vai fazer movimentos mais rotacionais. É bem a do paciente com parkinsonismo, ela é bem característica. Você olha e você já conhece. E a marcha apráxica, qual que é a apraxia? A gente está falando de dificuldade ou incapacidade de começar alguma coisa.
Na marcha apráxica, o que é que ele não vai conseguir começar a andar em si? É porque a gente vai estar tendo uma lesão frontal, né? O lobo frontal, que é onde tem esse reflexo do início da marcha, ele não vai estar funcionando direito, geralmente por conta de uma hidrocefalia de pressão. Está tendo muito líquido dentro da região cerebral que está comprimindo o lobo frontal e faz com que esse paciente ele não tenha esse reflexo de começar a andar. Só que se tu for lá e colocar a perna dele e mostrar como anda, ele começa a andar. O problema dele é iniciar o movimento, não manter o movimento. Aí aqui eu vou logo pro de motricidade para vocês. Mas foi isso de equilíbrio. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tá nessa velocidade, tá tranquilo para vocês? Opa, não é aqui não. Tá bom, tá bom. Pronto, esse aqui tem motricidade. Motricidade. Aqui. Quando a gente fala de motricidade, a gente tem que lembrar o que é nossa via piramidal, né? Nossa via piramidal, que é aquela via que vai se cruzar lá no bulbo, ela vai ser a responsável por a nossa motricidade em si, nosso tônus, tônus, reflexo, tudo é pela via piramidal. A gente está falando aqui do trato córtico espinhal, que é a região piramidal dentro da nossa medula, onde 75 a 90% das fibras, ou seja, a maior parte delas, vão estar lá no trato córtico espinhal lateral e uma porcentagem menor vão estar no córtico espinhal anterior. Essa figura aqui esquematiza para vocês o trajeto que ele percorre desde a medula até chegar na região cerebral alta, que é o córtex. Aqui nesse corte para vocês é esse corte aqui dessa região, que é o córtex motor primário. Esse outro corte aqui dessa imagem está mostrando para vocês, digamos, no caso de um paciente que ele teve um AVC dessa região aqui mais lateralizada. Digamos, ele teve um AVC dessa região, isquemiou essa região. Então, essa região aqui é a de predomínio braquial. Aqui mais embaixo é braquial, aqui é predomínio ou facial, aqui é de predomínio braquial e aqui de predomínio crural, que é das pernas. Aqui braquial dos braços e aqui mais lateralizado da face. Então, a depender da região que está acometida, a gente vai ver um predomínio dessa disfunção ou na face, ou nos braços, ou na perna em si, a depender de onde acometa aqui no corte, para a gente, no córtex motor. Aqui são alguns conceitos, né, de hemiparesia, tetraparesia e paraparesia. Vocês devem ter visto com o Kelso isso, ele com certeza falou. Esse aqui é mais para vocês lembrarem de, digamos assim, quando a gente vai ter um exemplo, uma hemiparesia, que pegou todo o hemicorpo do paciente. Para a gente saber se ela é proporcionada ou desproporcionada, a gente faz o teste do grau de força. Se o grau de força no membro inferior for igual ao do membro superior, a gente está falando de uma proporcionada ou desproporcionada? Desproporcionado. Se o grau de força é igual? Ah, se é igual, é proporcionado. Exatamente. Se o grau de força for diferente, digamos, tem grau de força 3 e 2 no braço, tem 3 na perna e 2 no braço, então ele está falando de uma desproporcionada. E quando ela é completa e incompleta? Quando ela é completa é porque ela pegou a face e incompleta é porque não pegou a face. Isso aqui não é importante para vocês. Aqui é a diferença de neurônio motor superior para neurônio motor inferior, que eu acredito que todo mundo já esteja sabendo tudo. Para neurônio motor superior e inferior, a gente tem que lembrar que num paciente que ele chegou numa crise aguda, ou seja, algo que aconteceu muito recente, se for neurônio motor inferior quanto superior, ele vai estar num quadro de hipo, né? De hipotonia, hiporreflexia, vai estar tudo hipo, exceto por duas características que a gente tem, que é o Babinski, que ele é só de neurônio motor superior, só tem Babinski em neurônio motor superior, e só tem fasciculação em neurônio motor inferior. E a gente lembra que quando ele já está crônico, do neurônio motor superior é os hiper, né? Hipertonia, hiperreflexia, hipertudo.
E quando é no neurônio motor inferior, vai estar hipo. Aqui a divisão do exame da motricidade, a gente divide, né, em tônus, trofismo, manobra deficitária, tônus, trofismo, reflexo, manobra deficitária e força. O tônus aqui a gente vai ver o tônus a gente vê tudo junto, né? Tônus, trofismo, só olhando e palpando a gente já consegue identificar todos. Só que o tônus em si a gente vê na palpação muscular, vê se esse paciente ele mantém o tônus dele. Aí a gente caracteriza se é uma hipertonia, se é uma hipotonia, uma atonia ou se o tônus está preservado naturalmente. Quando a gente tem patologias, a gente tem dois tipos de disfunção de tônus, que são as hipertonias do tipo plástica e as hipertonias do tipo elástica. Quando a gente fala do tipo elástica, a gente está falando de lesão na via piramidal. Qual é o teste que a gente vai ter alterado aqui na hipertonia elástica? Quem é que lembra? O da roda denteada? Não, roda Era do denteada da canivete. É o do hipertonia plástica. canivete. Exatamente, é a Canivete. do canivete. A gente vai ter o canivete nesse paciente. Ele vai ter uma rigidez para liberação e depois ele solta de uma vez. E na plástica, que é a do P de parkinsonismo, né, aquele paciente que vai ter o sinal da roda denteada. Aí vocês sempre lembrem de mandar o paciente balançar o outro braço que você não está testando, que a gente chama isso de dessensibilização enóica from que é melhor para a gente ver o sinal da roda denteada, ela fica mais evidente nesse paciente. E quando a gente testa, né, o canivete é em membro inferior. Ele é o melhor para ver. Trofismo, a gente vai ver só olhando, né? Aqui dá para ver que o paciente ele está tendo um processo de atrofia. Você olha, bate e diz se tem hipertrofia, hipotrofia ou uma atrofia. Força, a gente vai fazer, vocês lembram, né, que na prática a gente ensina vocês a cada quadrante de testar força com manobra deficitária, né? Lembrar, começa lá por trapézio, depois desce para bíceps, depois tríceps, depois vai para compartimento extensor, compartimento flexor, depois vai para membro inferior, testa todos também, compartimento extensor, flexor, coxa, depois panturrilha, depois a gente vai para a musculatura do pé, que também tem um compartimento extensor e flexor, e a gente caracteriza aqui de grau 5 até 0. 5 é quando ele está normal, né? Ele vence a gravidade e manobras deficitárias sem nenhum problema. 4 é que ele consegue vencer a gravidade e vence também as manobras deficitárias, só que não tão bem. Digamos que ele não consegue vencer totalmente as manobras deficitárias, no caso do 4. No paciente 3 é o que ele vence só a gravidade, ele não vai vencer as manobras deficitárias. No paciente com a força grau 2 é aquele que vai vencer ele vai conseguir realizar os movimentos se você eliminar a gravidade dele, né? Você coloca em uma situação que ele não precisa vencer a gravidade e ele consegue realizar o movimento. No caso do paciente que tem grau 1, é que você só vai ver o esboço muscular, a contração muscular em si de que ele ia fazer o movimento, só que não tem efetividade nenhuma. E 0 é quando tem a ausência até da contração, não acontece absolutamente nada. Reflexos, a gente lembra que da prática, isso é o que vocês mais testam de todos. Esse primeiro aqui que está testando é o reflexo bicipital, que a gente vai bater aqui no tendão do bíceps. Qual é o nível de integração dele? Quem é que está inervando o reflexo bicipital? C5 e C6. 5 e C6, exatamente. E onde é que é o ponto de exaltação dele? Onde é que a gente vê os pontos de exaltação? É na linha, no terço médio da clavícula e Exatamente. E no trapézio, né? na escápula, ali, Na né? escapa. Mais ou menos ali. Você bate ali na região, ali, tenta bater mais em cima da região acromial da clavícula. Esse aqui é o reflexo tricipital. Quem é que lembra que é qual é o nível de integração dele? C7, C8, T1, né? C7, C8, T1, exatamente. Ele tem ponto de exaltação? Não. Não, exatamente. Aqui é o estilo radial, a gente está batendo aqui um pouquinho depois do processo estiloide do rádio,
nessa região aqui. Quem é o nível de integração dele? O mesmo do bíceps. Não, é o mesmo do tríceps. Ah, o mesmo do tríceps, verdade. É o mesmo dos tríceps, né? E o ponto, e o ponto de exaltação nele, a gente vai bater aqui na lateral. Imagina que aqui é o resto do braço dele. A gente vai bater nos epicôndilos para ver se encontra. Esse aqui é o reflexo patelar. Reflexo patelar, a gente bate aqui no tendão da patela. Vocês lembram quem é o nível de integração dele? É L4. L4, exatamente. E onde são os dois pontos de... Ui, meu Deus, passei. E onde são os dois pontos de exaltação dele? É em cima da patela e Aqui na região da coxa, né? E na tíbia, né? Isso, e ao longo da crista da tíbia. Você vai batendo aqui ao longo da crista da tíbia. E aqui no reflexo aquileu, que é aqui no tendão de Aquiles, a gente vai dar uma batidinha. Quem é o nível de integração dele? Ninguém lembra? S1, L5 e né? S2. Como é? L5 e S2. Ah, E L5 e S2. E a gente vai... E onde é que é os pontos de exaltação dele? Maléolos, né? Aí aqui é o reflexo cutâneo abdominal. Vocês lembram que a gente faz uma estimulação aqui em cima dos dermátomos. O esperado é que o umbigo desse paciente ele desvie para o lado que você está estimulando. Então, tu estimulou aqui esse paciente do lado direito, então o umbigo ele vai desviar aqui para o lado direito também, né? E você faz isso aqui mais ou menos para topografar a região da lesão. Se mais ou menos aqui é mais ou menos a região de T8. Se aqui está normal e aqui embaixo, que é a de T10, que é a linha umbilical, não tá tendo reflexo, então provavelmente essa lesão pode ter sido a nível de T10. E lembrar que isso aqui é um reflexo exaltável, não, esgotável, falei errado. Que você faz uma vez, consegue, você faz outra vez, você já vai ver menos e depois ele para por si só. Mas isso não é patológico, né? Isso é fisiológico dele. Aí vocês querem que eu dê logo... Aí aqui acaba. É isso importante para vocês. Vocês querem que eu dê logo cerebelo pode ser. ou eu volto para a sensibilidade? Pode mandar cerebelo. Eu vou dar cerebelo, né, para vocês. Quando a gente fala aqui de cerebelo, a gente está falando da coordenação do paciente. Aqui eu coloquei para mostrar para vocês o cerebelo axial e o cerebelo apendicular, mas aqui para vocês na prática em si não é muito importante saber anatomia. Mas aqui para lembrar que a coordenação ela é dada por três vias, né? Nossos olhos, a própria percepção e o labirinto. Quando a gente fala dos nossos olhos, a gente precisa do sistema visual para saber onde a gente está, o que está perto. O labirinto o labirinto é que vai dar as informações espaciais de onde a gente está, né? Se a gente está mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, porque vocês lembram que lá dentro do labirinto, que tem a endolinfa e a perilinfa, elas quando você movimenta seu corpo, elas se movimentam contralateralmente e dão a informação cerebral de para onde você está virando. E aqui a propriocepção, né, são nossos receptores de atrestesia, eles que vão dizer onde cada região do nosso corpo está no espaço. Isso vocês lembram. Aí, isso aqui é mais para a prova, coisa teórica para vocês, eu não vou dar, eu vou pular. Aqui na síndrome cerebelar. A gente vai começar aqui pelo cerebelo axial. O cerebelo axial, a gente vai testar ele, mas quase totalmente igual com os testes de equilíbrio, né? Você vai fazer o equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, testa Babinski. A diferença aqui é que a gente vai testar a voz do paciente também, né? A fonação dele em si. A gente vê que o paciente que tem cerebelo, ele tem uma fala característica, que é aquela fala escandida, é como se ela fosse arrastada, ele dá como se fosse mais ou menos assim, ele dá uma travada e alonga.
e ele tem problema de falar dígrafos. Então, a gente testa, pede o paciente repetir igreja, muitas vezes repete igreja, 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 você testa cerebelo. Aí também pode ser patacá, 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 patacá. Tem várias palavrinhas que você pode usar para testar, se tem uma fala cerebelar. E aqui nos movimentos oculares, vocês lembram das sacadas? Vocês lembram, né, como é sacada? Ou se quiser, eu procuro aqui um vídeo para mostrar. Deve ter no YouTube. Vocês lembram mais ou menos como é uma sacada? Que é quando você, digamos assim, tu coloca um objeto na frente, na lateral aqui do paciente, pede para olhar para esse objeto. Ele, no lugar de olhar e parar em cima do objeto, ele pode parar antes e depois ir até o objeto, ou parar com o olho depois e depois voltar para o objeto, que é isso que a gente chama de sacadas hipométricas e sacadas hipermétricas. As hipo é que ele vai com o olhar, para antes e depois vai até o objeto, ou as hiper, né, que ele vai um pouco além, vai até onde está o objeto, passa um pouquinho e depois corrige voltando. Esse movimento ocular de sacada, que é o que a gente chama esse de sacadas. Deu para vocês entenderem mais ou menos? Sim. Quando a gente fala de cerebelo apendicular, é aqui onde a gente vai testar os índices, né? A gente vai fazer índice nariz, que é pedindo para o paciente colocar o dedo no nariz dele e depois vai e volta, oscila um dedo e depois o outro. Aí a gente faz um índice dedo do examinador, né? Pede para ele colocar o dedo na ponta do nariz dele e depois no dedo do examinador. Aí a gente, como examinador, vai movendo nosso dedo para ele ir acertando. E a gente tem um index, né? Que é aqui vai mudar de mão esquerda para mão direita. Vai testar os dois simultaneamente, dos dois lados. Diadococinesia é a capacidade que a gente tem de realizar movimentos rítmicos rapidamente, né? Aí você vai mandar o paciente ficar batendo a mão dele em cima da perna dele muito rápido, muito rápido, muito rápido, ver se ele consegue manter esse movimento. Aqui é um índice para um teste que a gente faz em membro inferior, que a gente chama de calcanhar joelho hálux, né? Que o paciente ele vai colocar o calcanhar dele em cima do joelho e vai descendo ao longo da crista da tíbia dele até o hálux. Você faz isso para testar cerebelo também. Ver se ele consegue fazer esse movimento naturalmente, né? Sem dar travadas ou sem errar. A gente tem o hálux index, né? O paciente ele vai tocar no lugar de tocar com o dedo indicador, que era o que ele estava usando no nariz, ele vai tocar com o hálux dele no dedo do examinador. Aí tu vai movimentando teu dedo para ver se ele acerta. A gente tem essas duas outras manobras, que é a manobra de Barani e a manobra do rechaço. Manobra de Barani é aquela que você pede para o paciente estender os dedos indicadores e pede para ele levantar rápido, levantar a mão e depois desce rapidamente. Manobra do rechaço é aquela que você vai proteger o rosto dele e você vai pegar o braço dele e empurrar com força, depois soltar de uma vez, para ver se ele tem esse reflexo de parar antes de bater no próprio rosto dele. A gente chama isso de manobra do rechaço. E essa daqui é a espiral de Arquimedes, também para testar cerebelo, você mostra a foto dessa espiral e pede para ele repetir esse movimento, né? Paciente que tem cerebelo, ele vai vir aqui, aí vai riscar, assim, não vai conseguir fazer a espiral com esse movimento circular bem delimitado. E Arthur, só uma dúvida. Tu podia repetir de novo aquela parte do calcanhar, joelho e hálux? Calcanhar, joelho, hálux é o seguinte, tu vai colocar, deixa eu ver se eu consigo um vídeo bem aqui. Não, é só porque eu não peguei a parte que tu tinha falado. É porque no calcanhar, joelho, hálux, né, o paciente, digamos, tu vai testar primeiro o lado esquerdo, aí tu vai pegar a perna dele direita, vai botar o calcanhar dele em cima do joelho, aí tu vai mandar ele descer com o calcanhar dele ao longo da tíbia, da crista da tíbia até o hálux dele, ver se ele consegue descer de forma retilínea, fazer esse movimento todo e parar lá no hálux dele. Paciente que tem lesão cerebelar, ele geralmente não consegue. Entendi. Deu para entender direitinho? Entendi. Obrigada.
Alguém tem mais alguma dúvida? Isso aqui a gente vê muito na prática, né? Quando a gente tá dando para vocês, a gente mostra lá os testes direitinho. É porque no online fica mais difícil de mostrar os testes. Teria que ter um monte de vídeo. Eu não tive tempo para procurar para vocês, que mesmo jeito que vocês estão aperreados, a gente também tá. Não, mas deu para entender tudinho, deu para acompanhar. E bom, aí aqui eu vou voltar para sensibilidade. Sensibilidade é o meu xodózinho. É o que eu mais gosto, sensibilidade e distúrbio do movimento. Pronto, aqui em sensibilidade. Quando a gente fala de sensibilidade, a gente tem que entender o funcionamento da medula. Eu até comecei a falar para vocês ali na hora que eu estava explicando a marcha talonante, mas aqui a gente tem a região do fascículo grácico-cuneiforme aqui nessa região, na região posterior da medula. A gente vai ter aqui o córtico espinhal, que é aquele da via piramidal para vocês, mas aqui mais ou menos nessa região a gente vai ter o espino talâmico lateral. Tem aqui desse lado. O espino talâmico lateral, que a gente vai ter, e o espino talâmico anterior mais aqui na frente. O espino, para vocês lembrarem, fascículo grácil e cuneiforme, sobe por eles quatro tipos de informações sensitivas. Vocês lembram quais são? Sensibilidade vibratória, percepção consciente, tato epicrítico e estereognosia, se não me engano. Tato epicrítico e estereognosia. No trato espinotalâmico lateral, vocês lembram quem é que sobe? Sobe duas informações por ele. Dor e temperatura. Dor e temperatura, exatamente. E no anterior também sobem duas. Quem é que sobe no anterior? Pressão e tato protopático. Pressão e tato protopático, exatamente. Aqui, essa daqui, que é a primeira, a via de dor e temperatura, vocês têm que lembrar que tanto para dor e temperatura quanto para cá, para pressão e tato protopático, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma informação sensorial vindo aqui de uma região periférica e quando ele chega na medula, ele já vai cruzar e depois subir. Então, a clínica desse paciente é sempre contralateral. Sempre contralateral. Você tem a sintomatologia do lado contrário à lesão, tanto para dor e temperatura, quanto para pressão e para tato protopático. Isso ficou claro? Sim. Aí aqui essa via de dor, a gente chama ela de via nociceptiva, né? Que a gente sabe que os receptores de dor são os nociceptores. Esse aqui é o que a gente está subindo pelo trato espinotalâmico lateral. Ele está subindo aqui por essa região e cruzando dentro da medula e depois vai aqui para o córtex sensitivo primário, que é aquele que fica do lado do córtex motor primário. Aqui na via de pressão e tato protopático, da mesma forma, só que dessa vez ele vai estar subindo pelo trato espinotalâmico anterior. É porque a foto está aqui a mesma, né? Mas só pelo trato espinotalâmico anterior. Cruza assim que entra e depois vai para o córtex sensitivo primário também. Sintomatologia da mesma forma, sempre contralateral. Só que quando a gente está falando aqui do fascículo grácico-cuneiforme, o que é que acontece? Vocês lembram que as vias elas vão se cruzar lá na região do bulbo, né? Eles têm um cruzamento na região bulbar. Então, quando está vindo aqui uma informação sensitiva de uma região periférica e chega na medula, ele vai subir ao longo da medula e ele vai se cruzar só nas pirâmides. Que aí depois ele se cruza, vai para o outro lado e depois chega no córtex sensitivo. Aí o que é que a gente tem? Se esse paciente ele tiver uma lesão alta, digamos aqui, lesou mesencéfalo, a gente tem uma sintomatologia contralateral. Mas se for em uma região mais baixa, ao longo da medula, é ipsilateral. Ela vai ser do mesmo lado, porque vocês estão vendo que eles vão subir aqui do mesmo lado e só vai cruzar nas pirâmides. Ou seja, chegou na região do bulbo, abaixo dele, a sintomatologia é ipsilateral. Lesou o lado direito, sintomatologia também do lado direito. E quando é aqui do lado, e quando é na região alta, lesou o lado esquerdo, a sintomatologia é do lado direito.
aí por meio do fascículo graxo e cuneiforme. Isso ficou claro para vocês? Isso aqui é o mais importante de saber de sensibilidade. Deu sim. Aí aqui eu botei as terminologias para vocês lembrarem, né, que a algesia está relacionada à dor, hipoalgesia, hiperalgesia, artrestesia, a gente está falando de propriocepção, palestesia de vibração, né, hipopalestesia, hiperpalestesia, e paresia, que é relacionada à força. Para a gente fazer o teste da sensibilidade, a gente testa ao longo de todos os dermátomos. Aqui na face, a inervação sensitiva é dada pelo nervo trigêmeo, né? A gente tem essa região aqui que é o do nervo oftálmico, aqui é a região do nervo maxilar, e a daqui é a do ramo mandibular do trigêmeo. Esses aqui são todos os dermátomos do corpo. O certo é você testar na prática testar na prática de um por um, vai triscando. No caso, quando tu tá testando dor, temperatura, vai botando aqui um palitinho, vai testando ao longo de cada um desses dermátomos aqui em cima, todos eles. Quando tá testando temperatura, faz isso com um tubinho de ensaio com água quente ou com água fria dentro. Se você estiver testando tato, né, você pega com algodão, vai triscando com algodão em cima de cada um desses dermátomos. Aqui são pontos de norteamento que para vocês, né, T4 é geralmente a linha mamilar, T10 aqui é a região umbilical, T8 aqui em cima é onde acaba as costelas e T12 aqui é a região da virilha. E aqui a avaliação semiológica em si. Para a gente fazer sensibilidade, para a gente testar como sensibilidade dolorosa e térmica, elas sobem pela mesma via, a gente testa só uma das duas. Para testar sensibilidade dolorosa, a gente pega um objeto de ponta fina, vai estimulando aqui em cima de todos os dermátomos, você vai comparando se o paciente ele se sente igual dos dois lados, se sente diferente, ou se sente de um lado e não sente do outro. Você vai ver isso por meio de comparação. Sensibilidade térmica, a gente faz com os tubinhos de ensaio, como está nessa imagem aqui, um tubo que a gente faz com um tubo com água quente, outro com água fria, e vai testando ao longo dos dermátomos. Esse teste aqui a gente vê mais, né, para paciente com hanseníase, né? Vocês estão vendo aí no quinto período com dermato, que vai fazer lá nas lesõezinhas de hanseníase, né? Faz primeiro estimulação dolorosa, depois de temperatura e depois a tátil. Para propriocepção, para testar a propriocepção, a gente faz por meio de Romberg, noção de posição segmentar, que é aquele testezinho que eu sempre mostro para vocês no ambulatório, que a gente pega aqui nas duas proeminências ósseas do hálux, aí mostra para o paciente o que é para cima e o que é o dedo para baixo. Aí você pede para ele para fechar o olho, aí você coloca para cima ou coloca para baixo e vai perguntando, ver se o paciente ele acerta. Aí lembra de a gente fazendo uma sequência, né? Se não conseguir aqui no hálux, você vai para tornozelo, depois para joelho, vai subindo ao longo do corpo. Depois testa com a perna e depois vai para a região aqui de punhos e depois aqui de cotovelo. Aí quando ele tem a propriocepção preservada no hálux, que é o mais distal de todos, a gente não precisa subir ao longo da perna para testar os outros, porque todos os outros vão estar funcionando. Você para no que não, digamos assim, o hálux não está funcionando, aí tu pula para o próximo, que é o de tornozelo. Está funcionando? Parou, não precisa subir, que todos os outros vão estar funcionando normalmente. E aqui de posição dos membros, é basicamente a mesma coisa, fecha os olhos do paciente e pergunta para ele se, digamos, o braço dele está para cima ou está para baixo. Funciona da mesma forma. Aí aqui, síndrome medular não vai ser para ósseo, não tem nem como eles cobrarem isso, que é muito específico, cada síndrome cursa de um jeito. E o último que falta é só nervos cranianos. Vamos dar uma pausazinha de 2 minutos para eu beber água, aí a gente volta, tá bom, pessoal? Tá certo. Mas Ok. tem alguma dúvida de alguma coisa? Com alguma dúvida, alguém? Não. Não. Ei, O é só para avisar que eu vou ter que criar outro link, porque Pronto, pois tu esse cria bem aqui
Exatamente, daqui a uns 2 minutinhos a gente começa a próxima. Sim, porque aqui só tem 10 minutos restantes da chamada. Tá. Pois pronto. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Tá aparecendo aí, né? Sim, sim. Acho que saiu sem querer. Eu fechei a aba sem querer. Pronto, compartilhar aqui de novo. Vocês estão me escutando e estão vendo, né? Sim. Sim. Pronto. Nós vamos para a última aula, que é a de nervos cranianos. Nervos cranianos, ele é eu acho assim que é um dos assuntos que você precisa mais entender. Se vocês já tiveram aula, né, de nervo craniano, Tivemos. então é mais tranquilo. Primeiro, para a gente lembrar nervos cranianos, a gente tem que saber qual é o número de cada nervo craniano. Desde o ano passado, é porque esse ano eu não dei revisão de nervo craniano no ambulatório ainda para nenhuma das P's. Só que no período passado eu via muito que o pessoal lembrava como eram os testes de cada nervo craniano, só que não lembrava qual era o número de cada nervo craniano. Então a gente tem que lembrar que nervo 1 é o olfatório, nervo 2 o óptico, nervo 3 o oculomotor, 4 troclear, 5 trigêmeo, 6 abducente, 7 facial, 8º vestíbulo coclear, 9º glossofaríngeo, 10º vago, 11º acessório, 12º hipoglosso. Primeira coisa para a gente lembrar é que tanto o nervo óptico quanto o nervo olfatório, eles não vão sair de uma porção do cérebro, eles vão sair das regiões que eles inervam, digamos aqui. O nervo óptico ele é formado aqui na retina e ele segue até o córtex visual primário. Da mesma forma que o nervo olfatório, ele é formado aqui nessa região, na região nasal, e ele segue lá para a região do córtex olfatório e para o sistema límbico. Os demais nervos, eles vão sair pelo tronco encefálico, né? O 4 e o 5, eles saem do mesencéfalo, 5, 6, 7, 8 vão sair da região da ponte e do bulbo vai sair 9, 10, 11 e 12. Ou seja, até para a prova de vocês, para lembrar, né? Paciente teve uma lesão a nível de bulbo. Então, a gente não espera que ele vá cometer nervo 3 e nervo 4, que vão estar saindo lá em mesencéfalo, né? Lá no mesencéfalo. Sempre lembrem disso. O primeiro, o nervo olfatório, vocês não vão ver sendo muito testado a nível ambulatorial. A gente fala das osmias, né? O paciente ele pode ter uma anosmia, que é estar sem sentir cheiro, hiposmia, tá sentindo menos, que é no caso de gripe. Quando a gente tem gripe, a gente tem uma hiposmia. Ou a gente pode ter uma cacosmia, que é uma deturpação do cheiro, tu tá sentindo um cheiro que não existe. Você vai colocar frasquinhos, ou você pega, digamos assim, pega um copo, coloca café, outro copo coloca açúcar, vai lá, fecha o olho do paciente, coloca perto do nariz dele e vê se ele tá sentindo o cheiro correto, né? Aí você tampa a outra narina que você não está testando. Tá testando aqui, digamos aqui, a do lado direito, aí tu tampa a do lado esquerdo. É bem simples o nervo olfatório. Agora, o nervo óptico, que ele é o terror dos nervos cranianos, né, que a gente tem que entender. Para saber o nervo óptico, a gente tem que lembrar que a gente tem campo de visão e a gente tem as retinas. Existem dois campos de visão que a gente chama, que é o campo visual, oh meu Deus, eu falei errado, desculpa. A gente tem o campo temporal, o campo nasal, e a gente tem aqui as retinas nasais e as retinas temporais. Retinas nasais são as que vão ficar nessa região aqui do olho. E retina temporal é as que vão ficar do outro lado. Para a gente lembrar, retina nasal, ela vê campo temporal,
estar vendo aqui, que ela vê campo temporal, que é esse campo mais alastrado, a nossa visão mais periférica. Retina nasal vê campo visual temporal e retina temporal vê campo visual nasal. Lembrar que retina, digamos aqui, o campo visual que a retina do lado esquerdo vê é o campo temporal do mesmo lado. E a do campo temporal, ela vê a retina nasal do outro lado. Isso é importante para a gente saber quando a gente vai ver que se o paciente ele vai ter uma hemianopsia homônima ou heterônima. Lembrar que, digamos aqui, tu tem um tumor que comprime essa região do quiasma óptico. Vocês estão vendo que o que está se cruzando aqui no quiasma óptico é a retina nasal do lado esquerdo e a retina nasal do lado direito. Elas estão se cruzando. Se as retinas nasais elas vêm campo temporal e tu tem aqui, digamos, um tumor hipofisário que está comprimindo aqui essa região de quiasma óptico, tu não vai estar vendo as porções temporais do campo visual. Tu não está vendo campo visual nem direito nem esquerdo, que é quando a gente vai ter aqui uma hemianopsia heterônima, que é de dois lados diferentes. Quando a gente fala de quadrantanopsia, é quando você só vê um dos quadrantes na visão. Esse aqui a gente vê muito pelo teste de confrontação. Meu Deus, tá me faltando o nome, pera. Campimetria de confrontação, que você vai colocar seu dedo no paciente, vai mostrar os 4 cantos da visão e tu vai pegar teu dedo e tu pode mexer ele. Aí tu pergunta pro paciente, tá mexendo ou tá parado? Tá mexendo ou tá parado? Nos 4 quadrantes, exatamente para tu ver se ele tá conseguindo enxergar com os 4 quadrantes da visão. Quando a gente tem só um dos quadrantes acometido, a gente chama de quadrantanopsia. Para a gente testar a visão também, a gente vai fazer teste visual das cores, para saber se o paciente ele não é daltônico. Isso aqui é o que a gente chama de fundoscopia. Vocês lembram que lá no ambulatório a gente faz o testezinho com oftalmoscópio? O que a gente quer ver é esse tipo de visão, é um olho normal. Tá aqui o disco da retina, tá saindo um nervo óptico aqui dessa região, a artéria central da retina. Essa parte aqui que tem a maior concentração de células da visão, a gente chama de mácula lútea, que é onde está tendo é onde tem a maior concentração de células, ou seja, onde a gente vê melhor. Essa é uma visão normal. Se ela tivesse toda turva, a gente chamaria de papiledema. Só que muito difícil, gente. Eu acho muito improvável pedirem lá no osso de vocês alguma coisa que vai estar relacionada com o nervo craniano, principalmente o 2, que é muito específico. Reflexo fotomotor. A gente tem 2 tipos de reflexo fotomotor, que ele é dado pelo terceiro nervo. Na verdade, é pelo segundo e pelo terceiro. A gente recebe a informação sensitiva pelo segundo e ele estimula uma resposta pelo terceiro, uma resposta motora de fechar a retina. A gente tem 2 reflexos fotomotores, que é o consensual, é o direto e o consensual. Direto é o do olho que a gente está estimulando. Digamos aqui, tu estimulou esse olho, veio a informação sensitiva, fez uma resposta, veio aqui pelo terceiro nervo e fechou a pupila. Teve uma contração da pupila. Isso a gente chama de fotomotor direto. Só que da mesma forma que vai fechar a pupila do lado direito, também vai fechar do lado esquerdo. Eu não sei nem se é o lado direito ou o lado esquerdo aqui, porque essa imagem está cruzada, mas é só exemplo, né? Digamos aqui, tu estimulou essa região, só que tu tá com um problema aqui no nervo óptico. Teu nervo óptico aqui nessa região tá lesado. Tu vai ter fotomotor consensual ou fotomotor direto? Se o nervo óptico estiver lesado? Não. Não, né? Exatamente. Não. Se não está indo informação sensitiva, então não tem como ter uma resposta. Mas, digamos assim, digamos que tu mandou aqui um fotomotor direto e só contraiu a pupila do outro lado, o que é que pode estar acontecendo? O nervo oculomotor desse lado vai estar lesado, porque ele estimula para os 2 lados. Então, ele vai mandar, se ele tiver lesado aqui, ele vai mandar informação sensitiva, vai estimular os 2, porém só vai contrair o olho que tiver normal.
Conseguiram entender? Sim, deu para entender. Pronto. Agora a gente vai testar a musculatura, a gente vai testar os nervos que inervam a musculatura da visão, né? Que é o 3, o 4 e o 6, que são os responsáveis pela musculatura ocular. Essa tabelinha aqui que eu estou mostrando são as 9 posições da visão. Aqui ele olhando para frente, para cima, para o canto e para cima, só para o lado e para baixo, para o lado e para baixo e para o outro lado, para o lado e para cima. A gente tem que lembrar que o sexto nervo, que é o abducente, e o terceiro nervo, e o quarto nervo, eles só inervam um. O 4, o nervo troclear, ele vai inervar só o oblíquo superior. Ou seja, o paciente, se ele tiver uma lesão de quarto, ele não vai conseguir olhar para dentro e para baixo, que no caso aqui nas imagens seria esse aqui e esse aqui. Ele não consegue olhar para baixo e para dentro. E o nervo abducente é o olhar para fora, que no caso é esse e esse. Todo o resto da visão, todo o resto da motricidade visual é dado pelo terceiro, que é pelo óculo motor. Ou seja, troclear, você testa que ele não consegue ver para baixo e para dentro. E o abducente, ele não consegue olhar para fora, dos lados. O troclear também são dos dois lados. Conseguiram entender isso? O troclear é para o lado e para baixo? Não, troclear, ele vai ser para dentro e para baixo, ó, que é mais ou menos como está mostrando aqui, ó. Para dentro e para baixo. E o abducente é para fora, o olhar reto para fora. Entendi. Aqui é o nervo trigêmeo, que ele vai dar... Lembrar que o trigêmeo é um nervo misto, então a gente vai testar tanto a sensibilidade quanto a motricidade dele. Ele é quem vai fazer aqui a sensibilidade da face, né? Pelo seu ramo oftálmico, pelo ramo maxilar e pelo ramo mandibular. Para a gente testar a força do trigêmeo, a gente vai botar 2 espátulas na boca do paciente, mandar ele fechar com força e você puxa essas espátulas para ver se a força dos masseter está preservada. Para ver a sensibilidade do trigêmeo, né? Aquele mesmo teste para sensibilidade. Vai pegar uma coisinha de ponta fina, tocar dos dois lados e ver se ele está sentindo. Ou faz uma estimulaçãozinha com algodão para ver se está tendo sensibilidade tátil. Esse reflexo córneo palpebral é um que a gente vai obter ele tocando na transição entre a esclera e a íris desse paciente. Você toca lá e vê se o paciente ele responde mexendo o olho. Ele faz a pupila dele, não é nem a pupila, é o olho em si, o olho dele mexe, né? Em virtude dessa estimulação com a pontinha do algodão. Quando ele tem esse córneo palpebral alterado, ele não vai mexer, tu vai triscar lá na transição e não vai acontecer nada, ele vai continuar olhando. O nervo facial, a gente tem que lembrar que o nervo facial, quando é uma lesão periférica, ele tem um acometimento, e quando é uma lesão central, ele tem outro acometimento diferente. Quando a gente fala de um acometimento periférico, todo o hemicorpo da face vai estar acometido, tanto na testa quanto no desvio da comissura labial. E vocês lembrem que a comissura labial, ela desvia para o outro lado, porque o lado que está paralisado, ele não mexe, né? Então, você está desviando para o lado esquerdo, então o lado acometido é o direito. Quando a gente tem uma lesão aqui na região periférica do nervo, né? Depois que ele passa do córtex e da região encefálica alta, se ele lesou aqui no trajeto, todo o hemicorpo vai estar paralisado. Porém, quando é a lesão aqui em cima, uma lesão central, lesou lá nos córtex, o que é que vai acontecer? A musculatura, ela da região superior da face, ela vai conseguir compensar. Ou seja, tu vai franzir toda a testa, porém, a comissura labial, ela vai estar só a comissura labial desviada. Então, se tu pega um paciente que está com a testa toda franzida e com desvio de comissura labial, a gente sabe que a gente teve uma lesão na região central. Se tu pegou um paciente que ele só franze a testa de um lado e está com desvio de comissura labial, a gente teve um paciente que teve uma lesão periférica.
Aí também lembrar que o nervo facial, ele é responsável pela agustação, né? Ele faz a agustação dos dois terços posteriores da língua. Ele não é só motor. Esse aqui é o vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par craniano, ele é responsável tanto pela audição, que é a região da cóclea, quanto o equilíbrio, que é pela porção vestibular do nervo. O que a gente vai testar aqui é a região vestibular dele. A gente testa ele por meio do teste Romberg, pesquisa de nistagmo. Vocês lembram que nistagmo são aquelas batidinhas que o olho dá, ele fica toda hora mexendo, toda hora se movimentando sem parar. A gente chama isso de nistagmo. E a gente vai fazer os testes de cóclea mais pelo teste Rini e pelo teste Weber. Esse vocês vão ver período que vem na otorrino. Para neuro a gente nem faz muito. Bem difícil fazer. Mas o vestíbulo coclear a gente vai testar pelo teste Romberg, nistagmo e pelo VOR, que é o reflexo vestíbulo ocular. O nono e o décimo, que é o glossofaríngeo e o nervo vago, a gente vai testar estimulando aqui nessa região superior do palato. Tu vai pegar aqui a espátula, vai fazer uma estimulaçãozinha e vai ver se tem queda do véu palatino com desvio da úvula para o lado normal. Digamos assim, se tu tem um paciente que teve um problema à direita, a úvula ela vai estar sempre desviada para o lado normal, que é o lado onde a musculatura puxa. Então, tu vê aqui que a lesão está desse lado porque teve uma queda do pilar palatino e a úvula ela está desviando para esse outro lado. Ou seja, esse lado de cá está normal. Vocês conseguiram entender isso? É bem simples. Sim. O músculo, o nervo acessório, a gente vai testar pela força dos esternocleidomastoides. A gente vai pedir para o paciente rotacionar a cabeça e tu vai colocar colocar a tua mão na mandíbula dele e fazer uma certa forcinha para ele tentar virar para o lado com resistência. É só assim que testa o acessório. Também é bem simples. E o último, que é o hipoglosso, vai testar ele só pedindo para o paciente colocar a língua para fora. Se tiver um desvio de língua, tu sabe que teve um problema do hipoglosso, que é o que inerva todos os músculos da língua. Aí, e lembrar que o hipoglosso, no caso da lesão do 12º par, ele desvia para o lado alterado. É diferente lá da úvula, que desvia para o lado bom. Aqui a língua, ela vai desviar para o lado alterado. No caso, a língua aqui está desviando para o lado direito, então a gente tem uma lesão de hipoglosso à direita. Foram esses os 12 pares. Alguém tem alguma dúvida de algum deles? Eu sei que nervo craniano é enjoadinho. Arthur, Oi. eu só não entendi aquela parte dos nervos. Acho que foi do nervo vago que tu explicou. Essa queda de desvio palatino, eu não entendi direito. Pode Porque explicar de assim, novo rapidinho? aqui na boca, vocês veem que a gente tem aqui o arco, eu não lembro se esse aqui é o palato glosso ou é o palato faríngeo. A gente tem esses arcozinhos aqui que formam essa abertura na boca, não é? Tu consegue ver que esse lado aqui ele tá mantido e esse outro lado ele tá um pouquinho mais baixo? Sim. Na neurologia eles chamam de queda do pilar. É como se fosse só um abaixamento dele, porque não está tendo aqui o nervo glossofaríngeo vago para sustentar essa musculatura, para inervar e ele continuar fazendo a voltinha correta. Aí tem como se fosse essa É só isso? É só isso mesmo? Uhum. Ah, entendi, então. Entendi. Mais alguma dúvida? Sobre essa história de desviar para o lado lesado ou para o lado bom. O único que desvia para o lado que é mesmo lesado é o Isso. 12º. Exatamente. No caso do 12º, a língua ela sempre desvia para o lado que o nervo está acometido. Aqui ele não está desviando para o lado direito. O nervo acometido é o hipoglosso à direita. Certo. Obrigada.
Exatamente. O do vago, então, é contralateral. O do vago é a úvula que vai desviar para o lado contralateral, porque quem está puxando aqui a úvula é a musculatura que está boa. No caso, a musculatura desse lado que está normal. Ela está boa e puxa a úvula. Se a úvula está desviando para o lado direito, a gente sabe que o problema está do lado esquerdo. Entendi. Obrigada. Mais algum? Pois é isso, gente. O que tinha de exame físico. Oi. Tu acha que tem risco de cair, assim, uma questão mesmo de neuro, assim? Puramente neuro, eu acho muito, 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 muito difícil. Todas as questões assim que a gente vê no OSS geralmente são duas matérias integradas, ou pelo menos de alguma matéria que outra matéria pegue, digamos a MFC de vocês, ou a MFC do sexto período. O que é que ela pega? Ela não fala de, digamos assim, de saúde da mulher. Aí, como no sexto eles têm obstetrícia e ginecologia também na grade curricular, então eles fazem uma questão só. Para vocês que é no quinto período, ano passado, pegaram MFC e juntaram com neuro. Aí fizeram uma questão sobre hanseníase. Eles procuram mesclar as clínicas, as matérias em si. Tu tem alguma ideia, assim, de alguma outra que pode, que seja, assim, mais uma doença comum, né, que possa cair, que seja misturado com neuro? Eu não sei. No caso, o neuro é bom assim para misturar com PS. É, né? Que a Patrícia dá para vocês, né? Trauma raquimedular, ele pode cobrar na neuro também. O Entendi. acometimento é neurológico. Mas, assim, eu acho muito, muito, muito difícil para vocês caírem em nervo craniano. Acho bem difícil. Se cair, é algum que está relacionado à motricidade ou à sensibilidade, porque são os mais fáceis de se encaixar em outras patologias de outras matérias. Entendi. Obrigada, Arthur. Por nada, gente. Pois boa noite já, né? Eu desejo um ótimo OSCE para vocês. Vai dar certo, não se preocupem. Não esqueçam no OSCE que o principal, que é o que tira mais ponto de vocês, é aquelas condutas iniciais de se apresentar para o paciente, de dizer que lavou as mãos, de dizer que os objetos estão esterilizados, de dar bom dia. Isso conta muito ponto. Muito, 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 muito. Eu acho muito difícil uma pessoa que não se apresentou direito, que não fez uma anamnese tranquila, fez alguns questionamentos, que vá ficar com a nota baixa. Vocês fazendo perguntas direcionadas, tendo as condutas iniciais corretas, de lavar a mão, se apresentar, desejar bom dia, perguntar o nome do paciente, que muita gente esquece, e perguntar o que foi que trouxe ele aqui, já garante para vocês uma nota razoavelmente boa. Vai ser um 2 e algo. Entendi. É porque o nervosismo da primeira vez Eu sei, é nervosismo. Nosso primeiro OSCE foi período passado, a gente estava no sexto período. Agora introduzido, mas o pessoal do quinto também gostou muito. Eles tiveram. Eu até achei estranho os professores não dar direcionamento para vocês, que a maioria do pessoal, a maioria dos professores do período passado, eles deram tipo mais ou menos uma ideia ou limitaram os assuntos que poderiam vir a cair no OSCE. Pois é, a gente ficou meio perdido agora, porque eles não delimitaram. Foi ordem do Kelson, Arthur. O Kelson não deixou. O Kelson Ai. determinou que não podia. Pois é. A gente também não teve. Esse período a gente também não teve direcionamento nenhum, não. Nem período passado no sexto, porque o Júlio César, que é professor de cardiologia, ele também é coordenador do OSCE. Aí ele proíbe os professores de darem direcionamento. Agora, a dica que o Genivaldo deu pra gente foi a mesma dica que ele deu pra vocês do sétimo. Que a gente foi perguntar pra ele o que podia cair tudo. Ele, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que o caso vai ter um exame de nefro para fazer. É um exame nefrológico, né? Mas nada assim muito específico, é só um exame. Uhum. Eu não sei. Eu tô perdido também, não faço ideia. Mas é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.